Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Rapaz, hoje eu vinha pensando uma coisa interessante que acontece bem pertinho da gente, sempre acontece, né? Você já percebeu? Eu me lembro de uma vez, numa época de campanha política, estávamos visitando um sítio que fica por aqui. E aí um sítio onde aquela coisa tranquila, tudo livre, porco solto, gado solto, bode solto, e tinha uma porca do tamanho de um jumento tomando banho exatamente naquela aguinha que cai quando a pessoa lava os pratos, né? E cai aquela aguinha lá fora e a porquinha, que era uma porcona gigante, tomando banho, curtindo a vida, toda feliz da vida, né? E aí a gente bateu palma e tal, tava entregando aqueles panfletinhos e tudo, faz muitos anos isso, muito tempo. Era campanha para deputado ainda, muito tempo. E aí a pessoa saiu, quando ele abriu a porta, assim, parece que estava deitado, não sei. Quando ele abriu a porta, aí veio aquele cheiro diferente, aquele cheiro do sertão, né? Pois é, e tal. Mas aí eu pensei também na casa do peixeiro, na casa do pescador. A casa do peixeiro é aquele que trata peixe, que manipula o peixe para vender. O pescador às vezes só pesca e vende o peixe inteiro, né? E o peixeiro é aquele que trata, manipula, organiza, faz o filé e tudo mais. E aí você chega ou passa na estrada, sente o cheiro do peixe. E peixe é muito gostoso, porém, cheiro de peixe nem sempre é muito gostoso assim, né? Tem aquele cheiro forte assim e tal, um cheiro mais puxado pra caatinga, né? Isso é normal, faz parte. Quando você passa na estrada, aí você pensa assim, meu Deus, como é que alguém mora dentro da casa dessa? Pois é, só que quem mora lá, o peixeiro ou o pescador, ele não sente aquele cheiro forte que você sente. Sabe por quê? Porque ele já está familiarizado com aquele cheiro. E aí, para ele nem sente mais, ele está acostumado com aquilo lá, ele nem percebe que tem um cheiro forte. Talvez, se alguma hora ele sair de sua casa, for fazer alguma coisa, quando ele chega, ele sente aquele cheirinho, mas logo se acostuma e passa. Assim também é com as pessoas que trabalham em outros ambientes, onde tem cheiro forte e tudo mais. Acostumam, e você que chega de fora diz assim, meu Deus, como alguém suporta? Mas é assim, a pessoa acostuma com o ambiente e passa a conviver tranquilamente, sem prestar atenção naquele cheiro aguçado que você que vem de fora sente, porque o seu nariz está desacostumado daquele cheiro diferente. O que Paulo Mesquita quer dizer com esta explicação? Vou dizer agora. Você sabe de uma coisa? O mentiroso é aquele que mente que nem sente. Você está entendendo? Por que o cara tá dentro da casa de peixe, que trata peixe, que manipula peixe? Eu me lembro de uma vez que eu cheguei numa feira e tinha uma senhora tratando o peixe. Ela tratava o peixe, tirava as vísceras, soltava no chão e ficava pisando por cima. Aquele negócio, aquele coisa, meu Deus, e eu fiquei pensando, como é que o cara dorme com a mulher dessa? Daqui a pouco chegou o marido dela, era pior do que ela, né? Ou seja, nem ligava pra vida, ou seja, todo mundo no mesmo canto, né? Todo mundo ali, mas certamente tomava um banho e tal, se ajeitava e... Mas era um negócio absurdo demais. Ela ia tratando o peixe, puxando as vísceras, jogando no chão e sapateando por cima. Ficava aquele negócio assim, parecendo um mal-assombro do outro mundo. Um negócio horrível. Mas era o jeito que ela tinha, né, tal. Certamente espantou e, como eu também, fui espantado com o freguês, né? Não voltei lá mais nunca. Então, veja bem. O mentiroso, e nesta época aparece muito mentiroso, opa, o que tem, é mentiroso. Se você rodar a mão, dependendo de onde você está, é perigoso pegar do pé do vidro uns 3 ou 4, viu? Mas veja bem, o mentiroso, quando ele está familiarizado, acostumado a mentir, ele não consegue falar a verdade. Falar a verdade é sair da atmosfera, é morrer asfixiado, porque ele não consegue fazer nada se não for mentindo, porque ele acha que o ganha-pão e a vida dele tem que ser mentindo, mente até sem necessidade. Isso é como quem rouba também. Eu me lembro de um senhorzinho antigo que tinha uma pessoa muito simples, não roubava nada do futuro não, mas tinha uma mania de roubar. Você dava um prato de comida para ele, ele comia e se ele pudesse ele carregava a colher, ele levava a colher que tinha comida. Aí a dona da casa, que era até de uma pessoa da minha família, né, dizia assim, ei fulano, a colher, tá? Ah, eu esqueci, botei no bolso. Botou, não esqueceu nada. Ele ia tomar banho e carregava o sabonete.
Era uma mania nojenta que a pessoa tinha. Pois é, o mentiroso também é assim. Aquele que mente, que rouba, e quem mente rouba é ladrão de consciência. Aprenda isso aí. Quem mente é ladrão de consciência. E aí, se você mente, me desculpa aí. E outra coisa, tem um pai, viu? E chama-se Satanás. É o pai da mentira, viu? Quem mente tem um pai. E não é o pai biológico, não. É o pai da mentira chamado capeta, Satanás, diabo, cão, o bicho do chifre lá dos infernos. E quem disse isso não foi nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré. Então é verdade, amigo. Verdade é. Pode ter certeza, viu? Então veja bem, o ex-presidente, ex-presidiário, aquele que é candidato a presidente, que todo mundo, quando eu digo isso, ex-presidiário, todo mundo já sabe quem é, já há muitos anos vive num estado permanente de mentira. Ele não consegue mais viver sem mentir. É duvidoso, a essa altura, que consiga dizer a verdade mesmo fazendo muita força. E agora esse texto que eu estou lendo aqui, quem escreveu foi J.R. Guzzo, lá na Gazeta do Povo. Na campanha eleitoral, tudo ficou pior. Não só com esse cara que eu estou falando aqui, mas também com muitos que estão ao redor dele e muitos que fazem parte de campanhas políticas. Tanto é que eu já falei aqui no meu programa que, infelizmente, muitas vezes, numa reunião política, quem ocupa a testa da mesa é o diabo, o Satanás, o capeta. Por quê? Porque ali vai ser tramado um jeito de passar para trás outra pessoa, jogar uma notícia falsa no ar, inventar uma narrativa para destruir aquele de quem ele quer ganhar. Para destruir o adversário, entendeu? E muitos fazem isso. E olha, aqueles que estão ao redor daquela mesma, todos são cúmplices desse capeta que está na testa, viu? Na testa da mesa. Pois é, esse cara que eu estou dizendo, ex-presidiário, não vou dizer o nome dele aqui, porque todo mundo já sabe quem é. Ex-presidiário, ladrão, condenado em 3 instâncias, candidato a presidente, só tem um. Pode ter certeza. Ele precisa falar mais. E aí, o resultado inevitável é que passa a mentir mais também. Tem mais microfone perto dele, tem mais entrevista, tem mais rádio, tem mais mentira. É uma falsificação automática. Lembra daquele exemplo que eu te dei lá da casa do peixeiro? Não sente nem a caatinga e nem sente aquela repulsa ou algum tipo de acusação mental. Não sente, porque está acostumado. Mente que nem sente. É uma coisa praticamente que faz parte da sua própria vida. Se não for mentindo, aí assim, parece que não tem um negócio errado, destoa, né? Desorganiza a vida. É uma falsificação automática, compulsiva e arrogante de todos os fatos, mesmo os mais evidentes. Deixou, para ele, de ser apenas uma maneira desonesta de ver a realidade. Virou uma doença. Há tempo até a eleição para o cara lá, o condenado em 3 instâncias e larápio, ex-presidiário, fazer o último esforço de superação e romper limites ainda desconhecidos em matéria de mentira. Mas é difícil. Francamente, é muito difícil que consiga igualar seu acesso mais recente de impostura em estado bruto. Uma entrevista na qual disse que o PT está cansado de pedir desculpas. É possivelmente a mentira mais grosseira de todas as que disse neste seu esforço descomunal para voltar à presidência da República. Cansado? Como assim cansado? Quando foi que o PT ou ele mesmo pediram alguma desculpa a alguém pela calamidade moral que foi o seu governo? Nunca, em tempo algum. Acontece exatamente o contrário. O cara lá, o 9 dedos, o condenado em 3 instâncias, o ladrão, chefiou o governo mais corrupto dos 522 anos de história do Brasil, foi para a cadeia por roubar e até hoje não pediu um fiapo sequer de desculpa por nada do que fez. É, aliás, um dos aspectos mais grosseiros de sua má conduta e motivo de cobrança o tempo todo. Sua recusa em reconhecer erros de qualquer natureza, pedir perdão e demonstrar um mínimo de humildade. Ao contrário,
Quanto mais fica provada a ladruagem desesperada da sua passagem pela presidência, mais agressivo ele se torna, convenceu a si mesmo e quer convencer os outros que é o Brasil que deve desculpas a ele. O cara lá, o ladrão, o condenado em 3 instâncias por 9 juízes diferentes, o candidato a presidente e ex-presidente, em seu progressivo surto de negacionismo, está cansado, isso sim, de ser chamado de ladrão. Mas o que é que se pode fazer quanto a isso? Quem diz que ele é ladrão oficialmente é a justiça brasileira, que o condenou pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro em 3 instâncias sucessivas e por 9 magistrados diferentes. Não é mais possível agora apagar esse fato. Nem os 20 meses que ficou no xadrez lá em Curitiba, nem as confissões de culpa por corrupção, por processos da Lava Jato, nem a devolução de fortunas em dinheiro roubado. Quem nesse mundo devolve dinheiro que não roubou? Me diga, quem é o cara mais bobo da face da terra para dizer, homem, não fale que eu sou ladrão que eu devolvo? Quanto foi mesmo? Ninguém faz isso se ele não tiver roubado. Não há como responder a isso. Alguém devolve o que não roubou? Como responder isso? Pois é, aquele cara, o Naine, o Barba, o ladrão, o ex-presidiário, pode ter ganhado de presente numa decisão anunciada do Supremo a anulação das 4 ações penais movidas contra ele. Pode fazer com que os seus agentes lá no TSE proíbam a divulgação das imagens do 7 de setembro, quando multidões foram às ruas manifestar apoio ao atual comandante do Brasil e concorrente. Eles podem até proibirem a divulgação nas redes sociais, como se o Twitter, o YouTuber fossem candidatos à presidência da República e tivessem mostrando as imagens em seu espaço no horário eleitoral. Pode proibir que as pessoas vejam o adversário nos funerais da rainha Elizabeth II e no Tribunal da ONU. Pode querer ganhar as eleições no tapetão da Alta Justiça de Brasília ou fazendo dobradinha com o Papa. O que ele não pode é resolver um problema que não tem resolução desde o primeiro dia da campanha eleitoral. O carimbo eterno de corrupto que está pregado na sua testa. Corrupto, ladrão. O que pode fazer é ficar fugindo dos debates na televisão e querendo enganar o público com novos embustes como essas histórias das desculpas. É o que sobrou. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões.